Marcos capítulo 15. Se Deus permitir, nós vamos terminar o livro hoje, a partir do versículo 15. Marcos 15, 15. Acompanhe com fé a leitura da palavra do Senhor. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, lhe soltou Barrabás. E depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Oremos, queridos. Ó Deus, estamos diante da cena mais triste da história, a crucificação do Salvador, mas que por obra do Senhor é a cena mais feliz da história, porque é onde encontramos redenção. Abra os olhos do nosso coração para compreendermos as palavras que leremos e ouviremos, e que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, nos conduza aos pés do Salvador Jesus, e que todos nós possamos, ao final deste tempo, afirmar, declarar verdadeiramente: Jesus é o Filho de Deus. Oramos assim no nome dele. Amém. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Foi assim que Marcos começou o seu Evangelho. E desde esse início, no capítulo 1, versículo 1, até agora, onde chegamos, ele tem mostrado a cada página que a sua história é uma boa notícia. Esse é o significado da palavra evangelho. O evangelho era a narrativa que apresentava um novo rei. Existe um novo imperador. Todo rei tinha o seu evangelho. Como ele conquistou seus inimigos, como ele se assentou ao trono, como agora as pessoas devem se submeter a ele. E Marcos está nos dizendo: existe um rei que é maior do que César. E eu vou contar para vocês como foi que ele chegou ao trono, como é que ele reina e como devemos reagir a isso. Esse rei é Jesus, o Cristo. Foi isso que ele disse desde o começo. Cristo é o Messias de Israel, aquele que Deus havia prometido, um descendente de Davi, que libertaria o povo de Israel de todos os seus inimigos e que inauguraria o reino eterno de Deus na terra. Mas Marcos disse que Jesus também é Filho de Deus. Isso significa que ele é o Senhor escolhido pelo Pai, em quem Deus fez repousar o seu Espírito, o ungido do Senhor, aquele que herda o trono de Deus por todo sempre, julgando as nações, subjugando as nações, todos os seres vivos por toda a eternidade. Esse é Jesus. E Marcos nos disse lá na primeira mensagem, o capítulo 1 continuava dizendo que ele foi prometido pelos profetas, foi apresentado por João Batista, ele foi ungido pelo Espírito, confirmado pelo Pai, foi servido pelos anjos. Você lembra disso? E então, depois disso, ele começou a pregar. Marcos 1, 14 e 15 nos mostrou a sua pregação. Ele pregava o Evangelho de Deus e dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Isso significa que através da sua vida, dos seus atos, dos seus ensinamentos, e principalmente o que ele iria fazer em Jerusalém, e veremos hoje, Jesus estava inaugurando o tão aguardado reino de Deus. E a forma de participarmos desse reino é por meio do arrependimento de pecados e confiança no Evangelho, fé no Evangelho. Que Evangelho? Aquilo que Marcos está nos contando. A forma de entrarmos e participarmos do reino de Deus é nos arrependendo de nossos pecados e confiando de que aquilo que Marcos escreveu é verdadeiro. Creiam nisso. Bom, a partir disso, até o capítulo 8, Marcos nos deu vislumbres do que significa o reino de Deus.
Se você fez a leitura desse livro nessas 2 últimas semanas, percebeu que do capítulo 1 até o capítulo 8, a primeira coisa que Jesus faz é chamar pecadores para que pudessem ser pescadores, não de peixe, mas de homens. Jesus, no seu reino, redime pecadores, transforma essas pessoas. Os discípulos são um exemplo. Mas nesse reino, doentes são curados também, impuros são purificados, endemoniados são libertos das trevas, mortos são ressuscitados. Lembra da filha de Jairo? Bom, mas há um conflito. E nós vimos que apesar das coisas boas que o reino oferece, há aqueles que se arrependem e creem, mas também há aqueles que não fazem isso. E no Evangelho de Marcos, principalmente quem faz isso são os fariseus, os líderes religiosos. Então, o reino traz bênçãos ao mundo, mas também há um tipo de sofrimento que o acompanha. O reino parece aquele tempero de salada agridoce. Ele é gostosinho, mas também tem um azedo, que também o deixa gostoso, mas não é do jeito que a gente esperava. A partir disso, nós vimos na mensagem passada, no capítulo 8, a parte final do capítulo 8, Marcos nos diz que Jesus veio a ensinar os discípulos a partir daquele evento, de que antes de reinar, ele teria de sofrer. E aí nós lembramos que Pedro disse coisa nenhuma a Jesus, e Jesus disse para ele: sai da minha frente, Satanás, você está impedindo a obra do Messias. É assim que o Messias vence os seus inimigos, morrendo. E depois de dizer isso, Jesus diz que os seus seguidores também, para viver, também terão de morrer. Negar a si mesmos, tomar a sua cruz e então seguir a Jesus. O que Marcos está dizendo é que o sofrimento no reino de Deus é inevitável. O sofrimento é inevitável para que o rei assuma o trono. É assim que o reino de Deus começa, com o sofrimento do rei. Então o sofrimento também é inevitável para aqueles que irão segui-lo. Todo aquele que quer seguir o crucificado vai herdar a vida eterna sim, mas até chegar lá, sofrerá como seu rei sofreu. Será uma luta contra o pecado, será uma luta contra os poderes deste mundo, uma luta contra os pecados das pessoas deste mundo. É a partir daí, no capítulo 9 em diante, que esse sofrimento é descrito com mais detalhes. E Marcos nos conta sobre esse sofrimento até o capítulo 10, 9 e 10. Basicamente, Jesus mostra que vai ser humilhado, morto pelos líderes judaicos, mas também Roma participará disso. Mas isso sempre fez parte do plano de Deus, não está pegando Deus de surpresa. É assim que Jesus vence a morte. A ideia é de que Jesus enfrenta o nosso maior inimigo face a face. E ele entra na morte, para então sair dela vitorioso, tirando da morte todas as prisões que nos aprisionavam, todos os grilhões. É assim que o rei vence nosso maior inimigo, derrotando o inimigo de dentro para fora. É isso que Jesus está contando, é isso que Marcos está narrando. Isso significa que os redimidos, aqueles que serão libertos por sua obra, devem viver como ele, humildemente. Devem representar seu caráter justo, é isso que você vai ler nos capítulos 9 e 10. Devem servir como ele foi servo. Ele veio dar a sua vida em resgate por muitos. Poderia ter sido servido, mas preferiu servir. Enfim, Jesus chega a Jerusalém, a partir do capítulo 11. E quando Jesus chega, você leu isso no capítulo 11, ele é recebido como o rei tão esperado por Israel. As pessoas cantam Hosana nas maiores alturas. Elas acreditam que Jesus é aquele que irá assumir o trono de Israel, derrotar Roma de uma vez por todas. Sim, ele vai fazer isso, mas não do jeito que elas esperam. Mas quando Jesus entra no templo, a primeira coisa que ele faz é interromper o comércio. Você lembra disso? Ele vira as mesas dos cambistas, ele impede que os comerciantes passem por ali. Não é só uma atitude de vocês estão fazendo as coisas erradas aqui dentro da casa de Deus, mas vai além. Se ele interrompe o comércio, significa que ele está interrompendo os sacrifícios, porque o comércio era fundamental para os sacrifícios. Você comprava uma pombinha, você comprava um cordeiro para sacrificar ali no templo. E se Jesus está impedindo o comércio, e os sacrifícios não vão acontecer mais,
Opa! Marcos está nos mostrando alguma coisa com isso. Ao sair do templo, Jesus condena aquela geração. Ele diz que é rebelde, incrédula, e que o reino seria entregue a alguém que cuidaria melhor dele. Os fariseus entenderam que era com eles. E então Jesus anuncia no capítulo 13 a destruição do templo, a destruição de Jerusalém. Isso é um sinal de que tudo o que acontecia ali naquele templo, os sacrifícios, a administração do sacerdócio, o encontro com Deus, o culto a Deus, tudo aquilo ali está sendo deixado para trás. Deus está recomeçando as coisas a partir de Jesus. Jesus é o verdadeiro representante dos homens. Jesus é o verdadeiro Israel. Jesus é o verdadeiro sacrifício. Jesus é o verdadeiro templo. Não mais aquele lugar físico ali em Jerusalém. É isso que Marcos contou para nós até o começo do capítulo 14. Porque do 14 até o 15, isso fez com que os judeus odiassem Jesus ainda mais. Então eles querem pegar Jesus às escondidas e acabar com ele. Judas, um dos 12, que Marcos já nos disse lá no capítulo 3, que seria o traidor. A gente já sabia a história toda. Judas faz aquilo que Marcos já tinha dito que ele faria. Judas se oferece para trair Jesus. É bem possível que Judas estivesse desiludido. Quando foi chamado por Jesus, bom, ele é o Messias. Mas ele ouve falar que o Messias vai morrer, e eles sabem que se o Messias morrer, eles também morrerão. Então, é bem provável que Judas não acredita mais que Jesus é o Messias. Na última noite, com os discípulos, a antevéspera da Páscoa, Jesus anuncia a sua traição. Mas Jesus diz que a morte dele seria um cumprimento perfeito do verdadeiro sentido da Páscoa. Jesus diz que, como um cordeiro sem defeito, o seu corpo seria entregue como sacrifício diante de Deus, substituindo os homens pecadores diante de Deus. E ele diz que o seu sangue, que seria derramado para assinar a nova aliança, o novo pacto entre Deus e os homens, a partir da sua morte, os sacrifícios no templo, o sacerdócio, o próprio templo, tudo isso seria deixado para trás. Eles se tornam desnecessários. Os homens encontrariam perdão, paz, vitória ao lado de Deus, através da obra de Jesus Cristo. Foi isso que Marcos nos contou até o capítulo 14. Mas para isso ele tem de chegar até a cruz. É na cruz que Jesus vai pagar por todos os nossos pecados. A cruz é uma questão entre Jesus e Deus. Não tem nada a ver entre Jesus e Satanás. Não tem nada a ver entre Jesus e eu e você. Ele está legalmente assumindo o nosso lugar diante do Pai. Então Jesus é traído. Jesus é preso. Jesus é abandonado pelos discípulos. Inclusive Pedro, lembra? Podem todos te abandonar, eu jamais. Ele fugiu também. Jesus é julgado injustamente pelos judeus na calada da noite. Jesus é levado a Pilatos, o governador romano. Pilatos vê que Jesus é inocente, não tem nenhuma condenação contra ele comprovada. Mas ainda assim, como nós lemos no versículo 15, ele quer contentar a multidão. Então ele decide soltar Barrabás, que Marcos nos disse que era um assassino revolucionário. Provavelmente tinha matado um soldado romano. Barrabás, sim, merece a cruz. Mas a multidão perde Barrabás. E então eles trocam de lugar. A cruz era a punição romana mais humilhante da época. Era a forma com que Roma tratava os seus rebeldes. E foi nessa cruz que a maior injustiça da história aconteceu. Um inocente, Jesus, foi condenado à morte, no lugar de um culpado, Barrabás. E aqui está a melhor ilustração do Evangelho, não é? Jesus recebe a punição destinada a criminosos culpados diante de Deus, enquanto os verdadeiros criminosos saem ilesos, saem justificados, perdoados. O que acontece em seguida? O que acontece em seguida, a partir do versículo 16, é o ponto mais alto do livro de Marcos.
A impressão que nós temos lendo Marcos é de que, à medida que Jesus sobe para Jerusalém, a narrativa também vai subindo, e vai crescendo, 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 como o som desse celular tocando, até que você chega nesse ponto. O que vai acontecer com Jesus? Marcos nos apresenta em 4 cenas. A primeira cena é a crucificação. Olha os versículos 16 até 32. Então, os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram toda a tropa. Vestiram Jesus com um manto púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, a puseram na cabeça dele. E o saudavam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Batiam na cabeça dele com um caniço, cuspiam nele e, pondo-se de joelhos, o adoravam. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto púrpura e o vestiram com as suas próprias roupas. Então conduziram Jesus para fora, a fim de o crucificarem. E obrigaram Simão Cireneu, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar a cruz de Jesus. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Quiseram dar-lhe para beber vinho misturado com mirra, mas Jesus não aceitou. Então o crucificaram. E repartiram entre si as roupas dele, tirando a sorte para ver o que cada um levaria. Eram 9h da manhã quando o crucificaram. E a inscrição com a acusação contra ele dizia: o Rei dos Judeus. Com ele, crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça e dizendo: ah, você que destrói o santuário e em 3 dias o reedifica, salve a si mesmo, descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, zombando, diziam entre si: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar. Que o Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. O povo judeu não era um povo fácil de engolir, não, viu? Todas as nações tinham problemas com os judeus. Até hoje, né? Até hoje. Diferente de todos naquela época, eles tinham um só Deus. As pessoas tinham vários deuses naquela época. Estavam dispostos a morrer por esse único Deus. Não trabalhavam aos sábados, o que era um grande problema para a economia também. E também deixavam de comer certos alimentos que eram comuns às demais pessoas. Ainda tinha o fato de que eles não participavam dos festivais pagãos daquela época. Então, a maioria dos romanos odiava os judeus, porque eles eram considerados perturbadores da ordem. Pessoas que perturbavam também os deuses, porque se eles não participavam dos festivais aos deuses, se alguma coisa desse errado, era culpa de quem? Está lá, culpa dos judeus que não foram para o culto, né? Não fizeram o sacrifício para deusa Ártemis, e agora, o que a gente faz? É culpa deles. Então, sempre que um soldado romano pudesse humilhar e torturar um judeu, ele ia fazer isso com muita alegria. Ele não perderia a oportunidade. Ainda mais se aquele judeu fosse considerado o rei dos judeus. É isso que os soldados fazem com Jesus. A partir do versículo 16 até o versículo 20, nós vemos zombaria, espancamento. Eles tratam Jesus ironicamente como um rei, eles vestem ele com um manto púrpura, era manto de reis naquela época.
colocam sobre a sua cabeça uma coroa, mas é uma coroa de espinhos, fazem uma saudação real, salve Rei dos Judeus. Se prostram diante de Jesus, é óbvio que isso é farsa, é falso. Como quem está dizendo para os judeus, é isso o que o Rei dos Judeus merece. É isso que os judeus merecem. Versículo 20 finaliza dizendo que depois de se divertirem às custas de Jesus, eles o levam para um local fora da cidade onde ele seria crucificado. Era lá que os malfeitores eram crucificados. E durante o percurso, o condenado era chicoteado e ele tinha que levar uma das partes da sua cruz, aquela horizontal, a viga onde ficariam os seus braços. A estaca vertical já ficava lá. E eu quero que você imagine a cena. Marcos quer que a gente imagine a cena. Jesus está cansado. Ele passou a madrugada em claro, começou em oração. Os discípulos dormiram, lembra disso? Ele passou a madrugada orando no Getsêmani. Antes que o sol saísse, Judas chega com a turba. Essa turba leva Jesus preso, ele é interrogado, ele é espancado. Jesus está com fome. Jesus está ferido, e dá para imaginar Jesus trôpego, caminhando do pretório até fora da cidade. Há momentos em que ele tropeça, há momentos em que ele não aguenta carregar aquela viga pesada de madeira, e isso atrapalha o processo. Então o versículo 21 nos diz que os soldados obrigam um tal de Simão, o texto diz que ele é de Cirene, era uma cidade ao norte da África, e esse homem é obrigado a ajudar Jesus na sua jornada, carregar aquele pedaço de madeira com Jesus. Há uma nota interessante aqui, ele é pai de Alexandre e Rufo. Pergunta, o que isso muda na história para a gente? Não muda nada, né? Mas é bem possível que Alexandre e Rufo eram membros da igreja de Roma. Em Romanos 16, Paulo se refere a Rufo. A igreja conhecia essa família. A história fica muito mais poderosa assim, né? Seu pai estava lá, Rufo. Foi ele que ajudou a carregar a cruz de Jesus. Os romanos estão recebendo esse livro. Bom, a ênfase de Marcos não é essa, não é nos personagens, mas é no sofrimento de Jesus. E no versículo 22, eles chegam, enfim, ao Gólgota. Essa palavra em aramaico, que significa o que Marcos nos diz. Em grego significava lugar da caveira. Mas um indício de que seus leitores não sabiam o aramaico, que era a língua dos judeus. Ou seja, não são judeus, são romanos. Eles precisam de explicações, só conhecem o grego, e Marcos está explicando para eles. Olha, vocês vivem aqui em Roma, nunca foram para Jerusalém, mas deixa eu contar para vocês como eram as coisas lá. Versículo 23 nos diz, ou melhor, no 23, que eles querem dar para Jesus vinho misturado com mirra, mas Jesus não quer beber. A dor é tanta que eles oferecem para ele uma espécie de calmante. A mirra era uma substância usada como anestesia. Mas Jesus se recusa. Pergunta, por que Jesus se recusa? Primeiro porque ele prometeu que só beberia vinho, o vinho novo, no reino, lembra disso? Na última noite. Ele ainda não cumpriu a sua obra. Mas segundo, porque como ele orou no Getsêmani, ele quer tomar todo o cálice amargo do sofrimento. Ele precisa sentir cada gota de sofrimento. Enfim, no versículo 24, nós lemos que Jesus é crucificado. Perceba que Marcos vai direto ao ponto, ele não dá muitas explicações. Jesus é crucificado às 9 horas da manhã. E a indicação de seu crime está acima de sua cabeça. Dos versículos 24 a 28, ele nos mostra isso. O rei dos judeus. Essa cruz não era para Jesus. Essa cruz era a cruz destinada a Barrabás. Ao lado de Jesus estão 2 companheiros de motim de Barrabás. 2 ladrões. Marcos nos diz que isso cumpre a profecia de Isaías 53, versículo 12. Ele foi contado entre os malfeitores. A partir do versículo 29 até o 32, Marcos nos diz que enquanto agoniza suas primeiras horas de sofrimento pendurado naquela madeira,
Jesus tem de ouvir mais zombaria. A primeira zombaria, versículo 29 e 30, é daqueles que passam. E basicamente o que eles dizem é: salve a si mesmo, você não é o Salvador. A segunda zombaria é dos principais sacerdotes, e eles falam entre si: ele salvou os outros, não pode salvar a si mesmo. Se ele descer da cruz, nós vamos crer. Mentira, mentira. Eles não creriam mesmo que ele descesse da cruz. E por fim, os próprios bandidos ao seu lado zombam dele. Eles o insultam. Curioso, né? Um desses não se converteu? Só Lucas diz isso para a gente, Marcos não. É bem possível que a conversão se deu depois dessa cena. Se você quiser descobrir como foi, leia Lucas. Marcos não quis contar para a gente isso. Reparem 2 detalhes nesse trecho. O primeiro é como as profecias do Antigo Testamento se cumprem na crucificação de Jesus. Durante a sua vida, Jesus cumpriu várias promessas feitas pelo Antigo Testamento. Alguns dizem que isso foi a armação. Jesus conhecia as profecias, então era como se Jesus estivesse mexendo os pauzinhos para fingir que era o Messias. Tá, você pode até acreditar nisso. Mas agora Jesus está completamente vulnerável. Ele não tem controle sobre nenhuma das situações. E ainda assim, ao ser crucificado, primeiro as suas vestes foram repartidas. Isso cumpre profecias. Ele é condenado com 2 bandidos, não dava para controlar isso. E ele é zombado pelas pessoas. Tudo isso cumpre claramente o Salmo 22 e Isaías 53. Mas Jesus não está fazendo nada. Sem fazer nada, ele cumpre todas as profecias sobre o Messias. Mas tem um segundo detalhe que é o mais importante. É como Jesus é tratado. Os soldados zombam de Jesus como se ele fosse um rei. E depois de ser crucificado, ele é chamado ironicamente de Salvador. Mas é um Salvador fracassado. Salvou os outros, mas não consegue salvar a si mesmo. E de fato, para aqueles que estão presenciando aquela cena, Jesus não parece ser o rei dos judeus. Se você ler esse texto para qualquer pessoa, ela vai dizer: isso aqui não tem cara de rei. Isso não me parece uma coroação. Os judeus estão rejeitando o seu rei. Como pode ser o rei deles? Esse muito menos parece o Salvador de Israel, porque ele não consegue salvar sequer a si mesmo. Mas Marcos, ao nos contar a história de Jesus, está dizendo que esta cruz em especial, aqui, a cruz em que Jesus foi crucificado, ela está cheia de ironias. Sim, Jesus é o rei dos judeus. E nós vimos isso durante a sua vida. O seu ministério provou que ele era o rei, apesar de que seu próprio povo o rejeitou. E sim, ele é o Salvador de Israel. É por isso que ele salvou e curou tantas pessoas. Libertou cativos das mãos de Satanás. Ele até ressuscitou uma menina. Ele é o Salvador, apesar de continuar pendurado naquela cruz. A pergunta é, pelo que nós lemos em Marcos até agora, será que Jesus não teria poder para descer daquela cruz e no estalar de dedos fazer com que todos os romanos morressem? Sim ou não? Sim, Jesus tem poder para fazer isso, mas é por que ele não faz? Essa é a pergunta. Por que ele se submete a tanta humilhação? Para que sofrer tanta injustiça? Se ele é de fato o rei de Israel, aquele que cumpre as promessas, as profecias do Antigo Testamento, qual a necessidade de encarar tanto sofrimento? Vamos descobrir daqui a pouco. Segunda cena, a morte. Olha o que dizem os versículos 33 até 41. Chegando o meio-dia, houve trevas sobre toda a terra, até as 3 horas da tarde. E às 3 horas, Jesus clamou em alta voz: Eloi, Eloi, lema sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali ouvindo isto diziam: vejam, ele chama por Elias.
E um deles correu para embeber uma esponja em vinagre e, colocando-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: esperem, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um forte grito, expirou. E o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. O centurião, que estava em frente de Jesus, vendo que assim havia expirado, disse: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Estavam também ali algumas mulheres, observando de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, e ainda Salomé. Quando Jesus estava na Galileia, essas mulheres o acompanhavam e serviam. E além destas, havia muitas outras que tinham ido com ele para Jerusalém. É meio-dia. 3 horas já se passaram desde que Jesus fora crucificado. Diante disso, algo extraordinário acontece. O versículo 33 nos diz: todo o céu fica escuro por mais de 3 horas. Nesse meio tempo, as dores de Jesus apenas se intensificam. A cruz era projetada para garantir que o condenado sofreria uma morte extremamente lenta e dolorosa. Havia a agonia dos pregos. O prego não estava aqui não, tá? Se você coloca um prego aqui, vai rasgar. O prego era colocado aqui. Um prego desse tamanho. Um em cada braço. Um só perfurando as 2 pernas. Além da dor dos pregos, fixando o crucificado na madeira, ele ficava numa posição bem cômoda. Os joelhos do crucificado ficavam meio que dobrados, de propósito. Isso fazia com que o seu pulmão fosse pressionado, e para ter de respirar ele tinha que fazer força com o braço para puxar para cima o tronco, forçar os pés, e isso doía mais ainda. Era difícil respirar. A maior causa de morte na cruz não era por causa da dor, era por asfixia. O condenado não conseguia mais respirar. Por essa razão era melhor ficar em silêncio. Você precisa de cada energia para respirar. Qualquer palavra exigia mais ar, mais esforço, e a dor apenas aumentava. 3 horas assim. Mas aí, o versículo 34 nos diz que às 3 da tarde, Jesus exclama algumas palavras em aramaico, que são traduzidas por Marcos. Palavras que qualquer leitor da Escritura reconheceria. Mas isso mostra que aquele povo já tinha se afastado de Deus há muito tempo. Marcos nos diz que Jesus está citando o Salmo 22, em que o rei Davi diz: meu Deus, Deus meu, por que me desamparaste? No Salmo 22, que já foi cumprido em várias partes até esse momento da crucificação, Davi conta sobre o seu sofrimento. Um sofrimento causado pelos inimigos, mas que aconteceu por causa da traição de um amigo. Davi estava contando de uma história sua, mas ele estava apontando para o Messias. Mas Davi também no Salmo 22 termina falando do seu triunfo, como foi que ele conquistou novamente o trono de Israel e como ele se vingou dos malfeitores. Mas ao mesmo tempo, quando Davi está contando a história dele, parece que ele está falando de alguém além dele. Leia o Salmo 22 depois em casa. Parece que ele está se referindo a alguém divino, um rei que sofre antes de assumir o trono do universo. E parte desse sofrimento passava por ser traído por alguém muito próximo, ser zombado por seus conterrâneos e abandonado por seu próprio Deus. E Marcos está dizendo: é exatamente isso que está acontecendo com Jesus naquela cruz.
Este é o Rei divino de Israel, que antes de assumir o trono, sofreu em completo abandono de tudo e de todos, inclusive de seu próprio Deus. Por que isso aconteceu? Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Porque o versículo 35 nos diz que alguns que continuaram vendo Jesus pendurado até aquele momento, eles não entenderam nada, eles confundiram as palavras de Jesus como um grito de socorro por Elias. Esse homem está delirando. E então, um corre para oferecer vinagre para Jesus. A palavra aqui é a tradução de um vinho que os soldados tomavam, um vinho azedo, que servia para eles ficarem meio que acordados. E aqui o texto diz que Jesus está cumprindo o Salmo 69. E então eles querem dar esse vinho azedo para Jesus não desmaiar, porque eles querem apreciar mais aquela cena humilhante. E eles dizem: espere, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Mas já era hora. O versículo 37 nos diz que Jesus já tinha cumprido sua missão. Aquelas 3 horas de trevas sobre a face da terra foram suficientes para que Jesus enfrentasse o inferno que eu e você merecíamos. Toda a ira de Deus sendo desferida sobre o seu próprio Filho. A ira que eu merecia, a ira que você merecia, Jesus está sofrendo naquelas 3 horas de trevas. E quando dá 3 horas da tarde, o versículo 37 diz que Jesus dá um forte grito. Eu li esse trecho com as meninas hoje em casa. Eu não vou representar para vocês hoje. Mas quando deu berro, a Sofia me olhou com um olhão desse tamanho assim. Ela falou: Jesus gritou assim? É o que o texto está dizendo. Ele grita e ele expira. A imagem do versículo 37 é como se intencionalmente Jesus estivesse dando seu último suspiro e entregando a sua vida. Não foi isso que ele disse em João 10? Ninguém tira a minha vida, eu a dou. Eu a entrego como sacrifício. O versículo 38 nos diz que nesse exato momento em que Jesus morre, Marcos nos informa que mais algo impressionante acontece. O véu do santuário se rasga ao meio. Que informação assim desconexa, não tem nada a ver com um Gólgota. O véu ficava dentro do templo, lá dentro de Jerusalém. Sabe como era esse véu? Ele era uma cortina grossa. Tinha 18 metros de comprimento e 9 metros de altura, tinha 10 centímetros de espessura. Não era como a sua camiseta ou o seu vestido. 10 centímetros de espessura. Para você ter uma noção, 300 sacerdotes eram necessários para purificar esse véu. Para retirá-lo de lá, para lavá-lo, 300 sacerdotes. Ele ficava no meio do templo, separando o local dos sacrifícios diários do Santo dos Santos. No Santo dos Santos ficava a Arca da Aliança. Era onde Deus se manifestava ao sumo sacerdote uma vez por ano. O véu do templo se rasgou, sem a ajuda de mãos humanas. O que Marcos está nos dizendo com isso? Ele está dizendo que através desse sacrifício voluntário de Jesus, aquilo que impedia os homens de se relacionarem com Deus foi rompido. Por meio de Jesus, agora os homens podem encontrar ao Pai livremente. Não é mais necessário sacrifícios. Não é mais necessário as penitências. Não são mais necessárias as ofertas. Não são mais necessário ir para Jerusalém, fazer tudo o que os judeus faziam. Jesus cumpriu definitivamente tudo aquilo que Deus exigia. Ele pagou por todos os nossos pecados. Ele é o Filho de Deus. Ele cumpriu a sua obra. O versículo 39 nos diz que além dos que zombavam de Jesus, a sua morte é presenciada por um centurião romano. Quem é um centurião? É responsável por pelo menos 100 soldados romanos. Ele provavelmente é o líder principal daquela crucificação e das crucificações. É ele quem interrompe o silêncio. E no versículo 39 nós lemos o que ele diz. Tem um livro, ou um filme, que é maravilhoso. Ele conta a história da morte e ressurreição de Jesus na perspectiva desse centurião.
É claro que não é canônico, tá? Ele usa a imaginação, mas é fenomenal. Chama Ressurreição. Te recomendo assistir esse filme. Mostra como esse centurião quer descobrir o que aconteceu. Dá para imaginar a cena, né? Esse homem era um soldado, acostumado com guerra. Ele viu muito sangue. Ele derramou muito sangue. A morte é algo comum para um centurião romano. Quando um soldado romano era aposentado das batalhas, aqueles que sobravam e eram mais condecorados, recebiam o cargo de centurião. E então eram enviados para alguma cidade do império para comandar um pequeno batalhão de 100 soldados. Ele servia o governador. E esse homem já crucificou centenas de pessoas ali. Ele está acostumado a ver aqueles crucificados agonizando as suas últimas horas, talvez pedindo clemência, talvez pedindo perdão para Deus, morrendo em completo sofrimento, abandono, desprezo. Mas é pela primeira vez em sua vida que esse centurião romano vê algo incomum. Essa morte é incomum. Ele viu as 3 horas de trevas. Ele ouviu as palavras de Jesus. Ele viu a forma com que Jesus gritou e entregou a sua vida à morte. E esse centurião só consegue pensar em uma coisa. Não só consegue pensar, como não consegue se calar. Ele exclama, pela primeira vez nós vemos alguém dizendo isso. Até agora Jesus disse que era o Filho de Deus, Marcos nos disse que ele era o Filho de Deus, os demônios nos diziam que ele era Filho de Deus, mas nenhum judeu assumiu isso, muito menos um romano. E o primeiro que faz isso é um centurião. Ao ver essa cena ele diz, verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Para um romano, só César é filho de Deus. Esse centurião está se convertendo. Esse centurião está diante do verdadeiro Filho de Deus. Além dele, algumas mulheres, versículo 40 diz, assistem tudo de longe. Maria Madalena, a outra Maria e Salomé, as únicas que tiveram coragem suficiente de seguir Jesus até aquele momento. Versículo 41, Marcos faz questão de dizer que aquelas e muitas outras mulheres serviram Jesus e o seguiram desde da Galiléia até Jerusalém. E isso é curioso, porque cadê os discípulos? Cadê os 11? Judas a gente sabe, é traidor, mas e os 11? Marcos já disse para a gente o que aconteceu. Capítulo 14, versículo 50. Quando Jesus é preso, todos o abandonaram, menos essas mulheres. Assim foi a morte de Jesus, o Filho de Deus, o Rei de Israel. Em uma cruz completamente abandonado por seu pai, abandonado por seus discípulos, seguido apenas por algumas mulheres que eram desprezadas naquela cultura, mas continuaram fiéis a Jesus até o fim. E não tem um judeu sequer para assumir que ele era o rei, o Filho de Deus. Somente um romano pagão. Um assassino é capaz de reconhecer isso. Chegamos à terceira cena, o sepultamento. Versículo 42 até 47. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se ousadamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido. E tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que Jesus tinha morrido. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Este, baixando o corpo da cruz, envolveu-o num lençol que tinha comprado e o depositou em um túmulo que tinha sido aberto numa rocha. E rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Maria Madalena e Maria, mãe de José,
observaram onde ele foi posto. Marcos nos diz no versículo 42 que era sexta-feira, o dia da preparação, a véspera de sábado. Nesse dia, os judeus, eles se ocupavam em preparar suas casas para as refeições para a noite da Páscoa. Mas há alguém que não está fazendo isso. O versículo 43 nos diz: José, nascido em Arimateia, era uma região próxima da Samaria. José é nos apresentado de duas maneiras. Marcos nos coloca duas informações relevantes sobre esse homem. Primeiro, diz que ele era um membro importante do Sinédrio. Coisa curiosa, né? O Sinédrio foi o grupo dos líderes religiosos de Israel que condenou Jesus à morte. E José fazia parte do Sinédrio. Como assim? O que esse homem está fazendo aqui? Se ele fazia parte do grupo que sentenciou Jesus à morte. Bom, Marcos não nos diz, mas Lucas, em seu evangelho, nos conta que ele era um homem bom e justo e que discordou da votação da maioria. Foi voto vencido. Isso mostra que nem todo judeu estava perdido, né? Sim, havia pessoas que criam no Messias. Segunda informação sobre José é que ele também esperava o reino de Deus, diz o versículo 42. Ou melhor, 43. No Antigo Testamento, Deus havia prometido que um descendente de Davi iria restabelecer o reino de Deus sobre a terra. Seria um reino cheio de justiça, de paz, de amor. E vários judeus aguardavam isso. José é um deles. Provavelmente foi essa expectativa que fez com que José fosse até Pilatos. É uma coisa ousada. Porque imagine, ele é membro do Sinédrio, o Sinédrio acabou de entregar Jesus, Pilatos poderia olhar para isso e falar: o que é isso? É brincadeira? Foram vocês que mandaram crucificá-lo, e agora vou tirar ele da cruz? Vai você para a cruz junto com ele. José teve coragem, diz o texto. E José pede o corpo de Jesus e tem um dos privilégios que eu tenho certeza que você gostaria de ter tido. Sim ou não? Tirar o corpo do nosso Salvador daquela cruz. Nu. Envolvê-lo em um lençol limpo, novo, colocá-lo em seu próprio túmulo e rolar uma pedra grande sobre ele, provavelmente com a ajuda de outras pessoas, porque não dava para fazer isso sozinho. Jesus é o rei, eu espero o reino de Deus, mas por algum motivo eu não entendo, ele morreu. Mas José continua na sua missão. Ao invés de estar em casa, José busca o corpo de Jesus com Pilatos. Queridos, isso nos lembra de que a esperança do reino de Deus, que é o que esse homem tinha, produz coragem. Coragem. O texto enfatiza a ousadia. Ele diz que, no versículo 43, ele dirigiu-se ousadamente a Pilatos. José poderia ter sido identificado como um traidor, como um rebelde, igual a Jesus, poderia ter sido crucificado, mas mesmo que isso não acontecesse, ele poderia perder a sua reputação. Ele faz parte do Sinédrio. Ele poderia ter perdido a sua vaga ali no Sinédrio. Pilatos poderia ter mandado matá-lo, mas ainda assim ele encara os riscos. O versículo 43 nos diz por quê? Porque ele também esperava o reino de Deus. Pensem como isso é prático para nós. Por esperar o reino de Deus, José de Arimateia, apesar de fazer parte de um grupo poderoso, forte, que tomou a decisão errada, ele não está seguindo a maioria. Ele foi voto vencido, mas não significa que não vou fazer nada. Isso significa, queridos, que não importa o meio em que você esteja. Não importa o tipo de trabalho que você tenha, a família em que você nasceu. Não importa o bairro onde você mora. Não importa o país onde você esteja. Não importa a alta posição que você ocupa. Se todos ao seu redor odeiam Jesus. Se você acredita que no final da história Deus reinará sobre todos os homens, e se você quer participar desse reino, você vai ter coragem de se identificar com Jesus. José de Arimateia é um exemplo para nós. Não importa o que vai acontecer, eu vou me identificar com o meu Salvador.
A esperança do reino de Deus produz coragem de nos identificarmos com Ele. Mesmo que talvez isso custe o seu emprego, custe a sua reputação, custe amizades, custe o conforto, os planos que você tem para o futuro, para a sua própria vida. Participar da nova criação, do reino de Deus, vale muito mais do que todas essas coisas juntas. E José percebeu isso. No versículo 44, nós lemos que Pilatos fica admirado em saber que Jesus já morreu, porque apenas 6 horas ele tinha sido crucificado. Há relatos nos registros romanos de homens que demoravam dias para serem mortos, ou melhor, para morrerem naquela cruz. E Jesus morreu em 6 horas. A gente sabe o que aconteceu, ele entregou sua vida. Por isso ele manda se certificar, chama o centurião, estava lá com a boca aberta. O chefe está chamando. E ele vai lá e fala, não, ele morreu mesmo. Então, José é liberado, e no versículo 46 tira Jesus da cruz e coloca ele nesse túmulo escavado numa rocha. Isaías 53, versículo 9, disse que o servo de Deus que morreria em favor de Israel seria condenado com os ímpios, o que aconteceu, foi crucificado como malfeitor, mas que ficaria com o rico em sua morte. Parece que é isso que Marcos está falando que aconteceu. Este rico é José de Arimateia, só ricos tinham a posição e a capacidade financeira de ter um túmulo que José tinha. E nós lemos no versículo 47 que essa cena é observada de longe, mais uma vez, por 2 mulheres que acompanharam a crucificação de Jesus, e isso é importante para a última cena, a ressurreição. Olha os versículos 1 a 8 do capítulo 16. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras, quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida. É que a pedra era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram atemorizadas. Ele, porém, lhes disse, não tenham medo. Vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde o tinham colocado. Mas vão e digam aos discípulos dele e a Pedro que ele vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam tomadas de temor e assombro, e não contaram nada a ninguém, porque estavam com medo. Aos primeiros raios de sol do domingo, 3 daquelas mulheres que seguiram Jesus, o serviram durante seu ministério, vão até o túmulo. E os versículos 1 e 2 nos dizem que a intenção delas é ungirem tardiamente o corpo de Jesus. Porque, normalmente, a unção de um cadáver, naquela época e até hoje, com óleos aromáticos, era feita antes do sepultamento. Isso diminuía e retardava os odores da decomposição do corpo. Os sepulcros, como aqueles, serviriam para sepultar várias outras pessoas. Então, se você não fizesse isso aqui, ia ficar cheirando muito mal tudo aquilo lá. Então, elas vão tardiamente. É por isso, versículo 3, que logo cedo elas se dirigem até o túmulo, onde Jesus foi sepultado. E elas têm uma preocupação. A gente quer ungir o corpo de Jesus, mas quem vai tirar aquela pedra? A gente viu quantos homens foram necessários para rolar aquela grande pedra. Marcos enfatiza, era uma grande pedra. Quem vai tirar ela para nós? Bom, problema resolvido, diz o versículo 4. Quando elas chegam lá, surpresa. O túmulo está aberto.
Alguém removeu aquela pedra tão pesada. A pergunta é quem? O que aconteceu? Bom, elas entram no túmulo. E Marcos quer que a gente entre junto com elas. Um passo de cada vez. O que será que aconteceu aqui? Então elas tomam um susto. Qual é o susto? O corpo de Jesus não está mais lá. Mas tem um jovem lá. Que cena aterrorizante, não? O texto diz que é um jovem vestido de branco. Os outros evangelhos nos dizem que é um anjo, mas Marcos diz que é um jovem. Devia ser um anjo com aparência de jovem. E esse jovem está sentado à direita da tumba. E nos versículos 6 e 7, ele diz 3 coisas àquelas mulheres. Primeiro, o versículo 6 começa: não tenham medo. A pergunta é: como não ter medo? Calma. Segunda coisa que eles dizem, ou que ele diz, versículo 6 ainda: vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, aquele que era um ser humano, ele nasceu, ele veio de Nazaré. Ele estava morto, sim, mas ele ressuscitou. Ele voltou à vida e ele saiu desse sepulcro andando por conta própria. Vocês podem até ver onde ele foi colocado. Elas tinham visto isso de longe na noite de sexta. Elas viram o corpo dele sendo colocado ali por José de Arimateia. E elas agora estão vendo o lugar vazio. Bom, a terceira coisa que ele diz para elas está no versículo 7. Então vão e digam aos discípulos, especialmente a Pedro, está vendo Pedro? Especialmente ao Pedro, que ele está indo à frente de vocês lá para Galileia, onde tudo começou. Ele tinha prometido isso no capítulo 14, versículo 28. Quando eu ressuscitar, irei adiante de vocês na Galileia, e lá vocês vão me ver. E esse jovem diz, lá ele vai encontrá-los. Qual seria a sua reação diante de uma cena dessa? Eu posso dizer que essas mulheres são cheias de coragem, viu? Porque os discípulos não tem nenhum aqui. Elas estão com medo, mas estão lá dentro. A nossa reação provavelmente seria igualzinha delas. O texto no versículo 8 diz que elas saíram correndo daquele túmulo, sem olhar para trás, completamente tomadas pelo medo. Quem é que pode julgar essas mulheres? Nós faríamos o mesmo. Se coloque no lugar delas. Elas estão indo ao túmulo de alguém que comprovadamente morreu. Elas viram ele morrendo. Elas viram ele sendo sepultado completamente sem vida nos braços de José de Arimateia. E quando elas chegam lá, encontram um túmulo aberto, tem um jovem de branco com um discurso esquisito de que ele voltou à vida. O medo, a fuga, são atitudes totalmente legítimas num caso desses. Sim ou não? A menos que este que tenha morrido fosse Jesus. Por quê? Porque Jesus por várias vezes disse que isso iria acontecer. Desde o capítulo 9, ele disse que o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas 3 dias depois de sua morte, ressuscitará. Ele disse isso repetidas vezes desde o capítulo 9. Então o que nós estamos lendo nessa passagem aqui não passa de um cumprimento exato daquilo que Jesus já tinha prometido. A pergunta é: por que essas mulheres estão com tanto medo? Por que elas fogem aterrorizadas? A resposta é óbvia. Elas ainda não compreenderam a ressurreição. As coisas ainda estão se organizando na mente delas. E aqui está mais uma lição, talvez a última que nós podemos aprender com Marcos. A incompreensão da ressurreição produz medo. Medo. Um medo tão grande, capaz de nos fazer fugir de Jesus e fugir da missão que Ele nos deu. Perceba, o texto enfatizou que além de descobrir que Jesus ressuscitou, elas tinham uma missão dupla. Esse homem de branco falou para elas: primeiro, vocês devem contar essas notícias, essas boas notícias aos discípulos. Em especial, a segunda missão, vocês devem dar a Pedro a oportunidade de ser restaurado. Por que Pedro? Por que a ênfase? Porque Pedro disse que nunca abandonaria Jesus, e antes que o galo cantasse, 2 vezes ele negou Jesus por 3 vezes. Essas mulheres têm uma missão nas mãos, mas elas fogem de medo. Se nós, como elas, não compreendermos
O que foi que aconteceu com a morte e ressurreição de Jesus? E não compreendermos que com isso o reino de Deus começou, é inevitável que nós tenhamos medo, queridos. Esse foi o sentimento de muitos crentes no primeiro século. Começaram a duvidar. Será que de fato Jesus ressuscitou? Será que isso não passou de uma farsa? Não passou de um mito? Não é uma mentira? É para esse tipo de pessoa que Marcos está escrevendo. Eu estou escrevendo para confirmar para vocês, é verdade. Não tenham medo. Você adora, crê no Jesus Nazareno, que foi crucificado sim, mas ele não está mais numa sepultura, ele ressuscitou, ele está vivo. Não tenham medo. Queridos, perder de vista o Evangelho, em especial a morte e a ressurreição de Jesus, vai nos levar a uma posição de medo, de temor, medo da morte, medo de fantasma, medo de homens de branco, medo das pessoas, medo até mesmo do próprio Jesus. Se nós permitirmos que isso aconteça, no final das contas nós vamos acabar fugindo do encontro com Jesus. É prejuízo para nós mesmos. Não era para fugir, era para ir até os discípulos, depois correr até a Galileia. O medo vai nos fazer deixar de cumprir a nossa missão, anunciar aos outros que Ele ressuscitou. O medo vai nos impedir de oferecer às pessoas oportunidade de restauração. Jesus quer falar com você, meu irmão. Jesus está pronto para te perdoar, minha irmã. Se nós esquecermos do Evangelho, teremos medo de fazer isso, medo de exortar, medo de encorajar. Não podemos deixar isso acontecer. Creia no que Jesus diz. Compreenda o que isso significa. Não permita que o medo tome conta do seu coração. Creia, essa é a solução contra o medo. Deixa eu dar uma informação para você, porque você deve estar olhando para o relógio e olhando para a sua Bíblia, e você vê que tem mais alguns bons versículos para terminar o livro, né? E você deve estar pensando, que horas nós vamos sair daqui? Eu tenho medo até onde esse pastor vai. É assim que o livro de Marcos termina, tá? No versículo 8. A gente não sabe se Marcos terminou de propósito. A gente não sabe se ele foi interrompido. A gente não sabe se tinha mais e isso foi perdido. Mas o que a gente sabe com certeza é que o que nós lemos a partir do versículo 9 até o versículo 20 é completamente diferente da forma de Marcos escrever. No grego, você, se tiver a oportunidade de comparar, você vai ver. É muito diferente. Os estudiosos ao longo da história perceberam que isso aqui não foi Marcos que escreveu. Quem escreveu? E por que está na minha Bíblia? Provavelmente quem escreveu foram as pessoas que leram esse evangelho. A igreja de Roma. Os crentes que leram e falaram, peraí, se Marcos terminou aqui, a gente precisa contar o final da história. O que aconteceu depois? Essas mulheres saíram morrendo de medo. Alguém tem que dizer para os leitores de que um dia elas pararam de ter medo, contaram para os discípulos, Jesus apareceu para eles, e então eles saíram evangelizando todas as nações, até que o evangelho chegou até nós. Na soberania divina, Deus já tinha preparado Lucas para escrever Atos para nós. Atos nos conta tudo que nós lemos aqui. Possivelmente a comunidade que recebeu esse livro completou o final do Evangelho de Marcos para contar o que aconteceu depois. Mas se você quer ler só Marcos, vai até o versículo 8. É assim que ele termina. E o que Marcos nos disse até o versículo 8? Ele nos disse que Jesus é o Rei de Deus, que inaugura seu reino eterno. Nesse reino eterno, tudo o que o mal e o pecado causaram é revertido. Desde o dia em que Adão e Eva viraram as costas para Deus. E nós já vimos vislumbres disso nesse livro. Doentes curados, cegos enxergando, pecadores perdoados, impuros purificados, mortos ressuscitados. É esse o tipo de reino que Jesus veio inaugurar. Jesus veio inaugurar a nova criação. Onde o pecado e a morte não têm mais lugar. E onde homens podem permanecer na sua presença, na presença de Deus para sempre, desfrutando de justiça, santidade, paz e perdão. De que forma tudo isso começou? Começou através da morte e a ressurreição de Jesus. Pendurado naquele madeiro, Deus, que se fez homem na pessoa de Jesus, enfrentou o mal causado pelo pecado do homem, sofrendo todas as suas consequências, em especial a morte.
Quando Jesus fez isso, Ele não só se identificou conosco, nas dores, sofrimentos que nós sofremos, mas Ele tomou sobre si o castigo que nós merecíamos. Com a morte de Jesus, a morte, que é o maior inimigo que nós temos, que mais nos coloca medo, foi completamente vencida. Jesus matou a morte, através de sua morte. E com a sua ressurreição ao terceiro dia, é como se Deus estivesse declarando: pronto, eis que tudo se fez novo. Se o pecado gerou morte desde Adão, o meu filho acabou de vencer a morte. Nada ou ninguém pode desfazer o que Ele conquistou. Por meio dEle, eu faço novas todas as coisas, inclusive você que crê nele. Nessa nova criação, nessa nova aliança, os homens não precisam mais de sacrifícios para chegar até mim. Não é mais necessário um templo, não é mais necessário um sacerdote, não é mais necessário um cordeiro sacrificado todo ano. Vocês já têm livre acesso ao Pai por meio do meu Filho. Não há mais pecado entre nós, não há mais medo da morte, não há mais medo da ira, porque tudo isso foi completamente derrotado por Jesus naquela cruz. E ao subir aos céus, Jesus abriu esse novo e vivo caminho para esse novo mundo. Basta crer, se arrepender e crer. É isso que significa o reino de Deus. Bom, isso significa que um dia, depois de enfrentarmos a morte ainda nessa velha criação, os sofrimentos de seguir o Messias crucificado, nós vamos ressuscitar com Ele. Ele foi a primícia, Ele foi o primeiro. E nós vamos participar eternamente de seu reino na nova criação. Esta é ou não é uma boa notícia? Isso que significa evangelho. Foi isso que Marcos quis nos dizer ao longo de todo o seu livro. Você tem uma frase que resume todo o livro de Marcos, é a seguinte: para vencer o medo e a morte, creia no evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que morreu e ressuscitou para nos resgatar junto ao Pai. Para vencer o medo e a morte, creia no evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, que morreu e ressuscitou para nos resgatar junto ao Pai. Você já crê nessa mensagem? Sim ou não? Se você crê, por que você tem medo? O que é que você teme? Você tem medo do que os homens podem te fazer? Da vergonha de se identificar com Jesus? É disso que você tem medo? Você já recebeu a vida eterna. O que é que os insultos, a vergonha, a humilhação, o que é que este mundo pode fazer, o que é que a doença, o que é que o medo da morte pode fazer a você? Você já foi perdoado, você já foi justificado. Para que continuar abraçado ao pecado? Por que ter medo de se identificar com Jesus? Você já faz parte do reino de Deus. Mas se você ainda não crê nessa mensagem, a pergunta é: por que não creu ainda? O que te falta para se entregar a Jesus, para seguir a Jesus? Aquilo que Ele oferece não é maravilhoso? Não é tudo que nós queremos de um ano novo? E mais do que um ano novo, é tudo que nós queremos para a eternidade. E Ele está dizendo: está aqui, é seu. Basta se arrepender e crer. Venha até Jesus nessa noite. Desfrute de uma vez por todas da coragem que Jesus oferece. Uma coragem que vence o medo da morte, por causa da ressurreição. Amém, queridos? Vamos orar. Querido Pai, obrigado pelo evangelho, que nos dá esperança, que nos dá um futuro certo e garantido, por causa do passado, por causa do que o seu Filho fez naquela cruz. Queremos celebrar, queremos fazer festa, queremos comer do fruto da videira, comer do pão e beber do fruto da videira contigo no reino, porque o reino já começou e nós já fazemos parte dele. Louvado seja o teu nome por isso. Oramos assim, pedindo para que esse ano que se inicia, a partir dessa semana, possamos ser testemunhas mais fiéis de Ti às pessoas. Possamos nos lembrar mais do que é o evangelho.
possamos conhecer mais do sacrifício de seu Filho naquela cruz, do significado da ressurreição, do que é a igreja. Sejamos discípulos mais sofredores, mais dispostos a se identificarem com o nosso Salvador. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Amém.